Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor? Te agradecemos, meu Deus. Senhor, eu te peço
Que o Senhor nos mostre, ó Deus, nesta hora, onde nós estaríamos, meu Deus. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor. Te agradecemos, meu Deus. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Olá, queridos, boa tarde. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, com o seu lar e com a sua família. Estamos aqui mais uma vez pela Rádio Fonte Vida 87,5. E esse que vos cumprimenta é o vosso irmão em Cristo, pastor Davi Alencar Santana. E este é o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, sempre num oferecimento da Igreja ADJL, que é a Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, situada ali na rua Capitanias Hereditárias, número 964, no Jardim Letícia. E para nós é sempre uma honra e uma grande alegria ter aí você do outro lado participando com a gente e fazendo aí a sua... interagindo conosco, mandando seus comentários, curtindo o nosso programa, enfim, participando com a gente dessa programação. E para minha alegria, dupla honra, está comigo nessa tarde, irmão Hugo. Amém, glória a Deus, hein, pastor Davi? Como você falou, é uma dupla honra mesmo, né? Estar participando aqui do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Pastor Davi, hoje, olha, vou te falar para você, programa especial aí do Crescendo no Conhecimento de Cristo. Eu creio que todos vão ser abençoados. Nossos ouvintes que estão no Facebook estão aí também pela rádio 87.5 FM da Fonte e Vida. Muito bem, queridos. Então fique aí desde já a nossa saudação para você, para sua família, para seus entes queridos. O nosso programa vai ao ar
toda quarta-feira às 16 horas aqui pela Fonte Vida 87,5, mas também começando aqui, a gente já abre uma live também lá no Facebook. Hoje a gente não pode abrir mão, né, irmão, das mídias sociais, que são uma bênção, né? Não tem como, pastor Davi, tem que usar todas as redes sociais, né? O Instagram, YouTube, Facebook, Telegram também, WhatsApp. Então vamos aí, vamos compartilhar, vamos comentar, porque é bênção por nós podemos deixar essas redes sociais passar batido não, hein, pastor Davi? É isso aí. Então, se você quiser participar com a gente também, além de nos ouvir aqui pela Fonte Vida, você quiser nos ver também, e porque o nosso programa ele é um programa dinâmico. Quando a gente começa a ministrar os estudos, a gente coloca slides aqui. É uma verdadeira aula de teologia, liderança e Bíblia dentro da sua casa. Então gratuito, você abre o Facebook lá. E gratuito, hein, pastor Davi? Gratuito, isso é o mais importante. Hein? Que beleza, hein? É isso aí. Então é só você procurar lá, Davi Alencar Santana, ou a página da igreja, Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia, ou ainda a página da Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. Lá nas 3 páginas nós estamos aí ao vivo conversando com você. E também nós temos aqui o nosso número do WhatsApp, que é o 96252-3322, para você enviar perguntas, enviar comentários, enviar aí sugestões para nós melhorarmos a nossa programação. E também, irmão, o nosso programa também está no ar aí através do site da rádio. Site da rádio, fácil demais, hein, pastor Davi? É www.fontevida.com.br. Como diz o homem da rádio, repita: www.fontevida.com.br. Muito bem, obrigado. E também, queridos, nós terminando o programa aqui, a gente faz questão de postar a nossa programação lá no nosso canal no YouTube, outra plataforma maravilhosa de divulgação do Reino de Deus. E o meu canal é Pastor Davi Alencar Santana, _ADJL. E o seu canal, irmão Hugo? Meu canal é muito fácil, pastor Davi. Irmão Hugo AMSI. Entra nas redes sociais, qualquer rede social, pastor Davi, você me encontra com esse nome. Irmão Hugo AMSI, tanto pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo YouTube. Muito bem. E, queridos, além dos nossos 2 canais, nós temos um outro parceiraço, que é o nosso amigo, nosso irmão, pastor José Mauro, que também tem um canal abençoado, que ele faz lá a colocação dos nossos programas e também do programa Shekinah, que é toda terça-feira aqui pela Fonte Vida, irmão Hugo. Verdade. E o canal do nosso querido pastor Mauro é Mauro Shekinah. Pastor Mauro Shekinah. Só entrar lá, pastor Davi, tem coisa boa demais lá, hein? Muito bem. Então, queridos, se você quiser nos acompanhar aí e crescer no conhecimento e na graça, como disse o apóstolo Pedro lá em 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te convidamos a ficar conosco até às 18 horas, porque está no ar o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Eu te agradeço.
programa Crescendo no Conhecimento de Cristo é o momento da intercessão. Glória a Deus, queridos. Neste momento nós vamos orar, agradecendo a Deus pelo programa de número 56, aqui Crescendo no Conhecimento de Cristo. E as redes sociais, elas nos trazem muitos benefícios, mas tem hora que elas nos trazem notícias muito tristes. Quando eu sentei aqui na bancada do programa, eu comecei a compartilhar o link do programa e minha esposa acabou de me mandar uma notícia que deixou o meu coração mais triste esta tarde. Faleceu hoje o pai de uma diaconisa ali da nossa igreja, sogro de um amigão nosso, amigo meu, amigo do Hugo, o senhor Valdeci. Ele já vinha alguns dias ali internado, vítima da Covid, conseguiu vencer a doença, mas estava lutando contra as sequelas dessa enfermidade. E nesse momento nós vamos orar pela família. Nós cristãos evangélicos, nós não oramos pelos mortos, porque nós entendemos que depois que vai para a sepultura não tem mais o que fazer. O que o homem tem que fazer, né, irmão, é em vida. Em vidas. E é como você falou, né, pastor Davi? As redes sociais, ela nos traz muito benefício, mas muitas das vezes ela traz coisas que pra gente, muitas notícias, né? E essa é uma notícia ruim, a morte de um ente querido que nós conhecemos ali, os diáconos da igreja, né? Mas como o senhor falou, nós oramos aqui de quem está vivo agora, aqueles que vão ficar aqui, que vão continuar a sua vida, né? Nós sabemos que Deus conhece o coração de todos, pastor Davi, de todos, né? E nós sabemos que só Ele para confortar. Eu costumo dizer, pastor Davi, que quando a pessoa morre, a gente não tem muito o que ficar falando com as pessoas que estão vivas, porque nós não temos palavras para a dor que aquela pessoa está sentindo. O que nós devemos fazer, nós como cristãos, é orar para que Deus conforte o coração de todos. É verdade. Então eu quero pedir a oração sua que está aí do outro lado, pela família do senhor Valdeci, né? Que deixou aí suas filhas, deixou aí seu filho, são todos amigos nossos, a Kelly, a Cleia, que congrega com a gente junto com seu esposo, o irmão Beto, e também seus netos, o Rafael, Daniel. O Rafael toca ali na igreja, é baterista da igreja, com certeza está sentindo a perda do avô agora. E também o Kleber, que é um amigão nosso, um amigo de infância. Hoje ele congrega na igreja, se não me engano, Paz e Vida, mas sempre está cooperando conosco ali. Para nós, nesse momento, só podemos mandar as condolências para toda a família e orar para que Deus dê força e graça para eles lidar com esse momento difícil, ok? E eu também quero pedir orações para um vizinho meu, na verdade pela sua família, né? Que também hoje eu cheguei em casa e fiquei sabendo que ele faleceu do coração, o senhor João, uma pessoa dona de uma mercearia do lado da minha casa, que desde que eu me casei, há 23 anos passados, eu frequento ali, comprando alimentos para minha família, refrigerante. Que Deus dê força também à família desse senhor também que partiu para a eternidade. Então, irmão Hugo, nós vamos orar com muito temor nesse momento, agradecendo a Deus pela vida, mas também intercedendo por aqueles que perderam os seus entes queridos. Amém? Amém. Glória a Deus. Querido Deus e Pai, queremos neste momento te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Tu tens sido para nós, como eu tenho dito várias vezes aqui nesse programa, Senhor, e como disse o salmista no Salmo 46, no versículo 1, o Senhor tem sido nosso refúgio, nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora em que nós estamos angustiados, ó Pai. E eu quero neste momento te agradecer, Deus, te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Mas ao mesmo tempo orar, Senhor, orar pela família da Cleia, pela família do Beto, Senhor, que perderam uma pessoa muito querida, que era o senhor Valdeci. Senhor, peço que o Senhor dê força aos netos, o Rafael, o Daniel e a todos os familiares, meu Deus, o Kleber, a Kelly, para que o Senhor dê graça, Pai, para lidarem com este momento tão difícil. Quero te pedir também pela família do Senhor João, que também foi recolhido, Senhor, nesta madrugada. Senhor, e oro não só por eles, mas quantas pessoas que neste momento choram a perda de um ente querido. E nós, como seres humanos que somos, Senhor, não podemos ignorar a dor destas pessoas, porque a Tua palavra diz para nós nos alegrarmos com quem se alegra, mas também chorarmos com quem chora. Oramos pela nossa nação, Senhor, em especial pelo nosso estado, que hoje pela manhã ouvimos o nosso governador falar que mais uma vez vamos entrar na fase vermelha, Senhor. E isso devido a
tudo que está acontecendo aqui. Clamamos, Senhor querido, pedimos misericórdia, Senhor, mais uma vez, como temos feito em todas as nossas orações. Senhor, tenha misericórdia de São Paulo, tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia deste mundo, Senhor. Deus, usa de compaixão para conosco. Coloque a tua mão sobre as vidas daqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pela Rádio Fonte Vida, aqueles que vão nos acompanhar depois pela postagem desse programa lá no canal do YouTube. Senhor, tenha misericórdia daqueles que forem alcançados pela nossa voz e pela nossa súplica. Abençoa essa programação, Senhor. É o que nós te pedimos nesta tarde. Amém, glória a Deus, Pai, com concordância com tudo que o pastor Davi te falou aí agora, meu Deus. Que nós sabemos que a oração do justo alcança o coração de Deus, Pai. Pai, te peço, Pai, em nome do teu Filho Jesus, meu Deus, que o Senhor venha confortar, Pai, confortar o coração dessas pessoas que perderam seus entes queridos, meu Deus. Não só essas pessoas que nós conhecemos, mas aqueles que nós também não conhecemos, Pai. Que chora, Pai, o luto daquele querido que foi perdido ali, Pai. Nós sabemos que o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece todas essas pessoas, meu Pai. Pai, eu sei que o Senhor vem nos ajudando até aqui, meu Deus. E eu sei que o Senhor continuará nos ajudando, porque, Pai, Tu é grande, Tu é poderoso, Tu és fiel, meu Deus. Pai, que os Teus filhos que ainda não conheceram a Tua palavra, que não conheceram o Teu amor, Pai, venha conhecer a Ti. Venha conhecer porque, meu Deus, só perante ao Senhor nós iremos conhecer a Tua glória, meu Pai. Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha pairar sobre a vida de cada pessoa que está nos ouvindo agora, que está nos assistindo também pelo Facebook e que vai nos assistir pelo YouTube na sequência, meu Deus. Pai, conforta o coração, Pai. Alivia o coração dessa pessoa que nós sabemos que a dor é muito grande, meu Deus. A dor é muito grande quando você perde um ente querido, meu Pai. Mas eu creio, Senhor, pelo nome de Jesus, Pai, que o Senhor confortará cada coração neste momento. É o que nós te pedimos, Pai. Nós te agradecemos hoje e para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Obrigado, irmão Hugo. Que Deus possa dar força, não só a essas pessoas mas que nós citamos aqui, mas a tantos outros anônimos que têm perdido pessoas que amam. É um momento difícil, mas eu tenho certeza que unidos com a graça de Deus, nós vamos vencer. Amém? Eu vou pedir para Ana colocar para nós ali o nosso vídeo da nossa programação. Em seguida, a gente tem um recado especial para você, ok? Programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Um oferecimento da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia. Situada na Rua Capitanias Hereditárias, 964, no Jardim Letícia, São Paulo. Nossa programação: segunda-feira às 20 horas, aulas de Teologia e Liderança. Quarta-feira, culto Escola Bíblica, às 19h30. Sexta-feira Profética, às 19h30. E no domingo, às 18 horas, o culto da família. Conheça mais da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, pelo nosso site adjardimleticia.com.br e curta nossas páginas no Facebook e no Instagram. Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, Ministério de Bênçãos para você e sua família. Muito bem, queridos, esse é o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo e esta aí é a nossa programação. Eu vou pedir para a Ana colocar aqui agora para nós um post. Nós temos hoje Escola Bíblica. Nossa Escola Bíblica não é no domingo, como a maioria das igrejas, mas é na quarta-feira. Eu vou pedir para ela colocar o post ali. E toda quarta-feira às 19h30 nós nos desdobramos aí para ensinar um pouco mais da Palavra de Deus. Como os irmãos têm visto, a nossa igreja ela é focada no ensino e no discipulado.
E toda quarta-feira, uma quarta é eu, outra quarta-feira é o pastor Dorival Justino, que estamos ali ensinando a palavra de Deus. E o tema desse trimestre é o verdadeiro pentecostalismo. A nossa lição de hoje, nós vamos enfatizar o que é ser cheio da plenitude do Espírito Santo, irmão Hugo. Hoje vai ser bem assim, então, hein, pastor Davi? Que é isso? Tema hein? relevante. Tema muito relevante. Esse tema aqui a gente podia trazer qualquer dia pra cá também, hein, pastor Davi? É verdade. Ia ser muito legal, hein? E é muito bom, né, pastor Davi, estudar aí a escritura e a escola bíblica dominical, que nós chamamos dominical, mas não é no domingo, é na quarta-feira, né? Isso. É bem isso, né, pastor Davi? Que também muitas pessoas também não tem tempo de ir no domingo na igreja de manhã. Aí vai na quarta-feira, à noite, tranquilo. É verdade. Inclusive, a razão da nossa mudança foi justamente por causa disso, porque muitos dos nossos irmãos que gostavam de participar não conseguiam por causa de trabalho. São Paulo não é brincadeira, né? A gente tem atividade praticamente todos os dias. Então, hoje é a lição de número 8, nós vamos falar, 9, vamos falar sobre vivendo o fervor espiritual. O que é o verdadeiro fervor espiritual. E no próximo domingo, pedi para a Ana colocar ali o nosso post, nosso banner, nós vamos começar uma conferência que a gente já faz pelo menos há uns 5 anos na nossa igreja, uma vez por ano, chamada Conferência da Família. E nós temos aí 3 homens de Deus abençoados que estarão falando a palavra de Deus ali, abençoando nossos lares e orando por nossas casas e profetizando Deus sobre nós. É o pastor Nailson José, da Assembleia de Deus Ministério do Belém, pastor Gabriel Cesário, meu amigão da Comunidade Bíblica para as Nações, e o pastor Ezequiel Fernandes, ele é pastor, um dos pastores auxiliares lá da Igreja Brasil para Cristo. A conferência começa agora no próximo domingo, dia 7, se estende pelo outro domingo, dia 14, e termina no terceiro domingo desse mês, dia 21, irmão Hugo. Vai ser muito interessante, hein, pastor Davi? Conferência da família, né? Como você já falou aí, pastores abençoados aí, Nailson, pastor Gabriel, amigo aí do pastor Luiz lá da MCD Church. Gente boa demais. Gente boa aí, pastor Ezequiel Fernandes. Nossa, vai ser maravilha. Olha, não perca, né, pastor Davi? Olha, chega lá, pode chegar, vai ser bem tratado lá, né, pastor Davi? Álcool gel na porta, todo mundo de máscara ali, o distanciamento social ali obedecendo ali às autoridades, vai ser maravilha, hein? Exatamente. E essa conferência a gente já faz há alguns anos, sempre com uma temática interessante. Nós vamos falar este ano que família abençoada é uma escolha. Ou seja, nós vamos ver pela palavra de Deus que nós podemos escolher ter um lar segundo os princípios da palavra do Senhor e, recorrente disso, viver as bênçãos do Senhor na nossa família, irmão Hugo. Aí que vai ser maravilha. E outra, né, pastor Davi? Queria até te fazer uma pergunta. Conferência da família, essa conferência você faz todo ano, como você falou, né? Mas é sempre a conferência da família ou esse ano foi a conferência da família mesmo? Não, na verdade, assim, a gente faz 2 conferências anualmente. Uma no começo do ano da família e uma no final do ano voltada para o Espírito Santo. Sim, sim. Né? Então, a primeira a gente chama de Conferência da Família, a segunda a gente chama Conferência Aviva ADJL. O intuito é, na primeira, fazer com que as famílias compreendam a importância da família dentro dos padrões bíblicos e a segunda, o valor do Espírito Santo na vida de um cristão. Bênção pura. Uma no primeiro semestre e a outra no segundo semestre. E ali os pastores escolhidos a dedo para falar sobre as famílias, né, pastor Davi? É isso aí. Então vai ser bênção mesmo. Vamos fazer o convite pro pessoal para estar lá, né, pastor Davi? A partir de que horas? 18 horas. 18 horas. 3 domingos seguidos. Eita, maravilha. E não é só a pregação, nós também fazemos questão de fazer orações especiais por você, pelos seus filhos, pelos seus entes queridos. Eu acredito que mais do que nunca nós precisamos da bênção de Deus sobre nossos lares, né? Lá vai ter tudo, né, pastor? Quando a gente fala conferência da família, lá vai ter tudo, né? Pode trazer sua família, vai ter louvor, adoração e palavra de Deus. Então vai ser muito importante. Exatamente. Não podemos perder esse congresso maravilhoso. Culto completo. Então, Ei. que Deus abençoe meus irmãos. E sempre quando a gente faz uma conferência, por trás dela a gente mobiliza a igreja na oração e no jejum. Então, não estamos aqui trocando trombeta, mas falando da importância que a gente dá e da relevância que a gente dá para isso. A igreja está em oração nesse propósito.
todos unidos nessa mesma visão. E terça, quinta, sexta e domingo nós reservamos os grupos da igreja para orar e jejuar para que Deus abençoe ricamente esse propósito que a gente faz, ok? Então contamos com a sua presença e participação. Ah, mas pastor, eu tenho culto na minha igreja, eu não vou poder estar lá. Não tem problema. Nós fazemos a live, ela fica salva lá na nossa página da igreja no Facebook e depois nós também disponibilizamos ela no YouTube, ok? Então só não participa dessa conferência quem não quer. Quem não quer. Deus tem mensagem para a sua vida, Deus tem bênção para a sua família, amém? Obrigado, Ana. Vamos lá, queridos. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, irmão Hugo, que o nosso tema de hoje, eu vou pedir para Ana colocar ali a nossa vinheta, e em seguida eu venho com o tema de hoje dentro do nosso módulo de liderança cristã. É isso aí, queridos. Nós vamos com o nosso tema de hoje. E o tema de hoje é as características bíblicas básicas da liderança cristã. A semana passada nós falamos um pouco sobre Jesus, o nosso maior exemplo de liderança. E agora nós vamos falar sobre que tipo de característica o líder cristão tem que ter nos dias de hoje, irmão Hugo? Verdade, hein, pastor Davi? E o que são nessas características, né? O que o cristão ele precisa ser para ser esse líder, né? E nós vamos ver pela palavra de Deus que os líderes daquela época tinham todas essas características. Nós vamos passar um a um aqui para os irmãos saber. Pega o papel aí, já vai anotando, né, pastor Davi? Não esquecer, aí já começa a fazer um esbocinho aí. Vocês que gostam de pregar nas igrejas, aí já pega o papelzinho, já começa a anotar aí que vai ser maravilha, hein? É isso aí, queridos, porque na verdade as nossas ministrações aqui, elas são verdadeiras aulas de teologia, de Bíblia, para o seu crescimento espiritual. Eu vou pedir para a Ana colocar para nós ali o nosso primeiro slide, que é o slide número 11, onde nós vamos recapitular um pouquinho do que nós falamos a semana passada acerca de Jesus. E em seguida entramos com as características básicas da liderança para os dias de hoje, sempre aí afinados com a palavra de Deus. Quer ler lá pra gente, irmão Hugo? Amém, glória a Deus. Está escrito lá, Jesus é o nosso maior exemplo. Liderança servidora, que está lá em Marcos capítulo 10, versículo 45. Característica, pastor Davi. Ele comunicou uma mensagem clara. Ele delegou uma missão, pregar o evangelho. Ele inovou, rompeu com as tradições. Ele motivou enviando o seu espírito. E ele planejou ordens específicas. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Ele escolheu uma equipe também. Muito bem, queridos. Então, o que a gente vê aqui? Nós falamos a semana passada, durante todo o programa, sobre Jesus, nosso maior exemplo de liderança. E o Hugo resumiu para nós aqui essas características. Ele comunicou a mensagem, certo? Deixou claro para nós que tipo de mensagem que ele gostaria que nós levássemos, que é o reino de Deus. Ele delegou isso para toda a igreja e para todos os líderes. Ele inovou, rompendo com tradições arcaicas que só estavam atrapalhando a caminhada das pessoas, gerando mais peso. Ele motivou a sua igreja e nos motiva todos os dias, nos enviando o Espírito Santo, irmão Hugo, e também ele planejou dando ordens específicas, dizendo que todos nós deveríamos começar pela nossa Jerusalém, que é onde nós estamos, irmos para Samaria, que é a região vizinha de onde nós estamos, e seguirmos o seu plano para o local que ele nos enviar, ou seja, os confins da terra. E concluímos falando que ele não trabalhou sozinho, irmão Hugo, ele trabalhou com uma equipe. Uma equipe, teve que fazer isso, né, pastor Davi? Imagina só expandir esse reino de Deus sozinho, como que seria complicado, né, pastor Davi? Então teve que escolher a equipe mesmo, teve que ali colocar essas pessoas para trabalhar. Por quê? Porque sozinho é muito difícil, né, pastor Davi? Até para Jesus Cristo era um pouco difícil fazer sozinho.
sozinho. Porque ele era homem, ele estava como homem. E isso, então escolheu aquela equipe para trabalhar no reino de Deus, levando o evangelho, que é o que ele delegou ali, né, pastor? Muito bem, então só criando uma conexão entre a semana passada e essa, nós passamos aí esse nosso último slide que nós usamos a semana passada, só para colocar para você um gostinho. Se você quiser ver o programa na íntegra sobre Jesus, o nosso líder, o nosso maior exemplo de liderança, é só ir lá no nosso canal no YouTube, Pastor Davi Alencar Santana _DJL, canal do irmão Hugo. Irmão Hugo AMSI. E lá no canal também do pastor José Mauro Shekinah. Pastor Mauro Shekinah. Ou ainda também nas nossas redes sociais, que a gente sempre compartilha o link do programa. Mas vamos lá, vamos passar mais um. Agora vamos entrar no tema de hoje, que é a liderança cristã, as características básicas para nós fazermos a obra de Deus. E aqui tem bastante referência, eu vou pedir a ajuda do Hugo, a gente vai lendo junto aqui e vamos lendo essas referências para você. Entenda, queridos, toda vez que nós fazemos esse programa, nós tentamos fazer ele cada vez mais bíblico, ou seja, baseado na palavra de Deus, extraindo das Escrituras não aquilo que a gente quer falar, mas aquilo que a própria Bíblia diz, irmão Hugo. Verdade, nós aqui, como a gente sempre fala, né, pastor, estamos centrados na palavra de Deus, porque não podemos falar da nossa própria palavra, temos que falar sempre da palavra de Deus. E aqui ela que nos dá tudo autoridade, de né? Pode ler lá. Então a primeira característica, pastor Davi, é o amor. Porque isso diz aqui, ó, somente através do amor se pode conquistar o que há de mais precioso no relacionamento, a lealdade. Aí vem lá, se não tivesse amor, nada seria, que está lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2. Muito bem, então vamos falar um pouquinho disso aqui. Passa para cá, por gentileza, Ana, põe na tela cheia aí pra gente. O que acontece, irmãos? Quando nós fazemos a obra de Deus, nós temos que entender que o primeiro pilar que sustenta tudo que nós fazemos não pode ser a autopromoção, não pode ser segundas intenções, não pode ser a promoção pessoal. Tem que ser sempre o amor, primeiro a Deus e segundo ao próximo, e terceiro pelo próprio exercício do serviço que nós realizamos, irmão Hugo. Interessante, pastor Davi, interessante muito aqui, que eu achei muito legal aqui, que a primeira característica aqui já é o amor, né, pastor Davi? Que a gente já estudamos sobre isso. O amor, ele é tudo, ele é a base de tudo, né? E aqui o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2, ele diz aqui, ó: ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Então, a primeira característica tem que ser o amor, porque se você não tiver amor, nada você será. Ô, irmão, continua lendo, você está com o texto aberto aí? Com o texto aberto. Lê até o versículo 4 aí, porque nesse capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, Paulo está fazendo ali uma comparação, porque no capítulo 12 ele fala bastante sobre os dons, que era uma coisa que a igreja de Corinto ela era rica. Mas o que acontece? Na utilização dos dons, eles estavam esquecendo do amor. Então, no exercício dos dons, eles estavam machucando as pessoas. E eu percebo que, infelizmente, isso às vezes acontece em muitos líderes cristãos. Eles estão tão focados na tarefa que eles esquecem as pessoas, que nós vamos ver isso um pouco mais para frente, que são os dois focos que o líder cristão tem que ter. Só que a base de tudo tem que ser o amor, e aí nós vamos ver algumas características aí desse amor que deve estar nutrindo o nosso desejo de fazer a obra de Deus. Então vamos lá, o capítulo 13, versículo 2, que nós acabamos de ler: ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Versículo 3 diz: ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. E o versículo 4 diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, não há inveja, não se vangloria e não se orgulha. Muito bem, né, irmãos? Hugo, só de ler assim a gente dá uma lida no texto e dá uma olhada no que a gente vê no cenário evangélico. Será que tem alguma discrepância? Verdade, você olha quantas coisas que o apóstolo Paulo fala, né? O amor é paciente, ele é bondoso, né? Não tem inveja, não se vangloria. Quantas coisas, quantas pessoas, quantas coisas a gente vê as pessoas se vangloriando por certo tipo de dons, por certo tipo de coisa. Então, e o amor que é o mais importante, a gente vê que tá faltando, né, pastor Davi? Tá bem, triste, né? Bem fraquinho, parece que estão deixando por último, sendo que aqui é sempre o amor. Se a gente pegar Jesus, né, quando ele foi falar sobre como conhecer esse apóstolo, ser o discípulo de Jesus, Jesus falou: você tem que amar um ao outro, pastor Davi. Verdade. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele assina embaixo, ele fala: sem amor, nada você vai conseguir fazer. Muito bem, então vamos lá, queridos, para o segundo tópico aí: capacitação divina,
Atos capítulo 1, versículo 8 e capítulo 4, versículo 31. Ali está marcado 38, mas é 31. Atos, vamos lá, pastor Davi. Vamos ler o que está escrito em Atos capítulo... Atos capítulo 1, versículo 8 1, versículo 8, já está aqui, pastor Davi, vamos lá. e depois o capítulo 4, versículo 31. É a capacitação divina, nós estamos falando da segunda característica, né, pastor Davi? Isso. Capacitação divina, diz assim, ó: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Muito bem. Então, enquanto eu procuro o 4:31 aí, deixa eu fazer um breve comentário aqui. Jesus sabia, queridos, que tudo que ele foi, tudo que ele fez como homem aqui na terra, ele fez a partir da descida do Espírito Santo sobre a vida dele. Então, o que aconteceu? Antes dele partir para o Pai, após ter dado provas irrefutáveis que ele tinha ressuscitado, ele fez uma promessa. Ele falou: olha, eu vou enviar sobre vós o meu Espírito. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos desse Espírito. E ele disse que quando isso acontecesse, eles se tornariam verdadeiras testemunhas e anunciariam o reino de Deus, tanto aonde eles estavam, como nos locais aonde o Senhor os enviaria: Judéia, Samaria e até os confins da terra. E nós vemos nos capítulos subsequentes, né, até o capítulo 28 de Atos, que isso se cumpre literalmente, irmão Hugo. Mas por quê? Porque houve uma capacitação divina para que eles realizassem uma obra. E a capacitação divina foi a descida do Espírito Santo, pastor Davi. No original, pastor Davi, essa palavra testemunha é mártire. Sim. Mártire. Então eles entenderam, e se você pegar a história de todos os apóstolos de Jesus, discípulos, foram todos martirizados. Todos eles morreram martirizados, menos o apóstolo João, que morreu na ilha de Patmos lá. De morte natural. Isso, morte natural. Mas todos os discípulos, eles entenderam isso aqui. Depois da descida do Espírito Santo, eles foram testemunha. Por quê? Eles testemunharam Jesus Cristo e todos eles morreram martirizados. Muito bem. E nós vamos ver, irmãos, que se você continuar lendo o livro de Atos, você vai ver que logo depois do capítulo 2, no capítulo 3, eles chegam lá e curam uma pessoa de uma paralisia que ele tinha nos artelhos, nos tornozelos, Pedro e João. E por causa disso, as multidões começam a alardear a eles, começa a exaltá-los, e aquilo chama a atenção das autoridades que mataram Jesus, que foi o Sinédrio, que manda prendê-los. E eles passam por todo um processo, e como eles veem que não havia crime no que eles fizeram, eles são obrigados a soltá-los, mas com a seguinte observação: olha, vocês não podem mais pregar o evangelho. Eles então continuam naquela pegada de pregar o evangelho, mas antes disso eles se reúnem com os irmãos e vão orar. E olha o que acontece, Atos capítulo 4, versículo de número 31. Quando eles vão orar, acontece algo maravilhoso, porque a bronca do Sinédrio, a prisão e o espancamento poderia intimidá-los, mas aí acontece o que nós estamos falando, a capacitação divina. Atos 4:31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Olha que coisa linda, né, irmão Hugo? Então o que a gente vê? Se eles tivessem olhado para o que o Sinédrio fez com Jesus, se eles tivessem olhado para as ameaças deles, eles não teriam continuado pregando o evangelho. Eles precisavam de uma capacitação especial, que era o poder de Deus. O poder de Deus, pastor Davi, porque você imagina só, o Sinédrio era a autoridade da época, eles mandavam e desmandavam, fazia tudo ali. Então quando o Sinédrio fala para eles: vocês não vão fazer mais isso, né? Hoje em dia, se fizer isso com certas pessoas aqui, você vê os governadores aqui do Brasil falam que vai fazer coisa, as pessoas já estão querendo fechar as igrejas, né? Fica tudo intimidado, já, né? É assim, né? Nem fala que é para fechar, mas as pessoas lê lá a coisa e falam que é para fechar as igrejas. Imagina naquela época que eles falaram: não faça isso, né? Então ali era uma ameaça deles de morte, mas eles não, eles continuaram pregando aqui corajosamente, pastor. Muito bem. Então, irmãos, primeiro, para você fazer a obra de Deus, característica básica, você tem que ter amor. 3 direções: amor a Deus, amor ao próximo e amor pela causa dele. Segundo, capacitação divina, que já ficou claro para nós aqui, que é a atuação do Espírito Santo em nós. Você precisa ser cheio do Espírito para fazer a obra de Deus, para ter coragem diante das adversidades. Terceiro, caráter íntegro, porque o que a gente entende? Se não houver integridade moral, o nosso ministério, ele fica comprometido, porque mais cedo ou mais tarde Satanás vai usar alguém para nos acusar, e essa acusação não vai ser uma calúnia,
calúnia, vai ser um fato. E isso vai desprestigiar e esvaziar o nosso ministério. É isso aí, pastor Davi. E o caráter íntegro que fala aqui é pessoal, né, pastor Davi? É você ter o caráter, porque quando você prega a palavra de Deus, você tem que ter o caráter. Porque imagina você prega uma coisa e vive outra coisa. Então, o que você faz? Depois que você tem o amor e você tem essa capacitação, você tem que ter também esse caráter íntegro que é a palavra de Deus. Vamos tentar achar essa referência lá, 1 Tessalonicenses 5:23, aonde o apóstolo Paulo está instruindo a igreja da Tessalônica e está falando como deve ser o comportamento deles. E ali ele usa a palavra santificação no local de caráter, que quer dizer o mesmo. Uma pessoa que vive uma vida santa, que é uma vida separada, uma vida altruísta para Deus, ele vai ter um caráter íntegro, irmão Hugo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, pastor Davi, diz assim, ó, que o próprio Deus da paz os santifica inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Poxa vida, que coisa linda, né? Então nós vemos o Espírito Santo atuando em nós para nos dar santidade de dentro para fora. Espírito, que é a parte mais profunda do homem, alma, onde está a sede das nossas emoções, do nosso intelecto e também da nossa vontade, e depois no nosso corpo. Então, queridos, eu percebo que tanto nas escrituras sagradas quanto nos dias de hoje, muitos ministérios cristãos de alguns líderes estão esvaziados por causa do escândalo. Deus começa a levantar a pessoa poderosamente e, infelizmente, aquilo faz com que a pessoa, irmão Hugo, de repente, em vez de agradecer a Deus e, como disse Paulo, se gloriar em Cristo, aquilo parece que gera um inchaço e o coração dela fica orgulhoso, e nisso ela acaba caindo da graça em algum delito espiritual. Verdade, é a soberba, né, pastor Davi? O que o apóstolo Paulo diz é sobre a soberba. E se a gente pegar, pastor Davi, 1 Tessalonicenses capítulo 5 aqui, os versículos anteriores a eles, né, sobre essa capacitação que nós estamos falando, aqui no versículo 19, ele diz assim, ó, não apague o espírito. No 20 ele fala, não trate com desprezo as profecias, mas põe à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Afaste de toda a forma do mal. Então o apóstolo Paulo está orientando as pessoas antes disso aqui. Então afaste do mal. O que é afastar do mal? Para você se santificar, né? Verdade. E aqui ele diz que o como ter um caráter íntegro, ter um caráter de líder, se afastar. E muitas das vezes a gente vê que as pessoas não estão se afastando das coisas más, achando que é coisas boas. É verdade. Então, irmãos, temos aí o amor, temos a capacitação divina, temos o caráter íntegro. Quarto, fé em Deus. Nós vamos entender aqui pela palavra do Senhor que sem fé nós nunca vamos conseguir vencer as adversidades. Porque o que a fé gera? Segundo ali está ali no nosso post ali, ela gera visão, né? Ou seja, a fé faz você ver o que os outros não estão enxergando. Eu, por exemplo, olho para essa pandemia e não vejo simplesmente a pandemia, irmão Hugo. Eu vejo muitas coisas. Eu vejo uma oportunidade da gente socorrer pessoas. Eu vejo uma oportunidade para a gente buscar mais a Deus e reconhecer a nossa dependência dele. Eu vejo, de repente, Deus tratando com algumas pessoas, porque, segundo a palavra de Deus, muitas das vezes Deus permitiria que a peste viesse até para que houvesse arrependimento no coração dos homens. Não estou aqui declarando aqui em público que Deus mandou esse mal. Eu estou dizendo que tudo que acontece na terra é por permissão de Deus, e às vezes ele permite para conceder com que as pessoas se arrependam dos seus males. Então a fé, ela gera algumas coisas: visão, submissão a Deus, mas também ela gera submissão aos líderes, porque você só vai se submeter a alguém se você crê que aquela pessoa foi enviada por Deus para ser autoridade na sua vida. Verdade, pastor Davi. Nós temos que ser inteligente, né, pastor Davi? Nós sabemos que essa pandemia que veio aqui, igual você falou, ela tá fazendo muito mal, tá aí tirando vida de muitas pessoas, mas para nós que somos cristãos, nós temos que ter inteligência, meus irmãos. Nós temos que usar essa pandemia para quê? Para alcançar vidas, alcançar as pessoas também a Jesus, né, pastor Davi? Veja muita gente perdendo suas vidas, né? Eu falei lá na igreja do pastor Mauro esses dias sobre isso, nós estávamos falando sobre coragem. Quantas pessoas, né, pastor Davi, dessas 250 mil pessoas, nunca ouviram falar de Jesus, nunca ouviram falar que Jesus ressuscitou, morreu, ressuscitou, e está vivo, está aqui hoje entre nós. Quantas pessoas perderam essa oportunidade de falar de Jesus? Então essa pandemia pode ser uma oportunidade para você falar também do amor de Jesus para as pessoas. É verdade, meu Hugo. Entendeu? Então nós temos que ser inteligentes para isso, né? Nós não estamos aqui colocando, igual você falou, nós não estamos querendo falar que foi Deus que mandou essa pandemia, mas nós, como cristãos, nós temos que ter fé, nós temos
ter esperança, nós temos que ter a vontade de falar do amor de Deus e da palavra de Deus àquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Aproveitar a ocasião, né? Lá em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo ele fala sobre isso. Ele fala assim: aproveitando todas as oportunidades, porque os dias são maus, né? Algumas versões está escrito remindo o tempo, mas o significado é esse: aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Nós vivemos um tempo que, por causa da dor, das perdas, o coração da humanidade está mais quebrantado. Então, quando o coração do homem está quebrantado, é mais fácil de você semear o evangelho, porque ele está mais aberto. A prova disso é que a igreja nunca pregou tanto nas redes sociais e nunca tivemos tanta audiência, porque o homem está sedento de Deus. Então, nós como líderes precisamos ter essa visão. Vamos ver lá o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 1. Eu vou pedir para o Hugo para ele ler o 1 e também depois o 6, que completa um pouco mais o sentido sobre essa questão da fé, gerando visão, submissão a Deus e também aos nossos líderes. Hebreus capítulo 11, versículo 1 é um versículo bem conhecido aí de todos nós, né, pastor? Que diz assim, ó: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E no versículo 6, a sequência, pastor Davi, é isso? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles o que busca. Muito bem, então o que nós estamos mostrando aqui? O capítulo 11 a gente chama de Galeria dos Heróis da Fé. Lá tem diversos nomes de homens, de mulheres que pela fé eles venceram os obstáculos. E fé é justamente isso. Tem até um resumo, algumas pessoas dizem que fé é crer no incrível, é ver o invisível e andar no impossível. E é basicamente isso. Então eu te convido nessa tarde, você que é líder cristão, a tirar o olho da situação e colocar o olho em Deus, em ver as possibilidades. Eu ainda li esses dias um livro falando sobre como o nosso pensamento atua na nossa forma de agir. Então é na mente que nós manifestamos a crença em Deus, mas é através dos nossos atos que nós revelamos isso de forma prática, irmão Hugo. De forma prática, com certeza. Se você não tiver essa fé que nós falamos, que é muito fácil você ler um versículo desse, né, pastor? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É isso mesmo, nós temos que tirar o olho das coisas que estão acontecendo e ter mais fé, ter mais esperança, porque a Bíblia diz aqui que sem fé, o que é fé, pastor Davi? Fé é você aguardar aquela pessoa. Eu tenho fé que eu estou aguardando Jesus, eu estou aguardando a volta de Jesus Cristo. Então isso é fé, é esperar em Jesus Cristo. Mas muitas das pessoas estão esperando em outras coisas, pastor Davi. Estão esperando aí na política, na economia. Não, nós temos que esperar em Jesus Cristo. Nele tem que estar o nosso foco e a nossa esperança. E para nós fecharmos aqui também esse post aqui, autoconhecimento. O autoconhecimento significa que o líder precisa conhecer a si mesmo. Ou seja, nós precisamos saber quais são as nossas qualidades, mas também precisamos conhecer os nossos defeitos. Para você ser um bom líder, você precisa se conhecer. É aquela grande frase conhecida, né? Aí uma frase do grande filósofo Sócrates. Ele dizia assim: conhece-te a ti mesmo. Quando nós conhecemos a nós mesmos, isso gera duas coisas. Primeiro, autodisciplina. Eu vou saber onde estão as minhas fraquezas e vou começar a trabalhar diariamente para mim dominá-las, e o autodomínio. E esses dois assuntos são tratados na Bíblia. Nós vamos ver isso aí em 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 25 ao versículo 27, quando o apóstolo Paulo dá o exemplo da própria vida dele, quando ele se compara a um atleta. E depois vamos ver também Gálatas 5:22, onde nós vemos que esse autodomínio, essa autodisciplina faz parte do fruto do Espírito. Amém, pastor Davi. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25 ao 27, diz assim, ó: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. 26. Sendo assim, não corro com quem corre sem alvo, e não luto com quem esmurra o ar. 27. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Forte, irmãos. O que Paulo estava dizendo aqui? Primeiro, ele se comparou a um atleta
que ele estava dizendo? Que semelhante aos atletas que têm uma disciplina rígida para alcançar os seus objetivos, ele também tinha isso na sua vida. E por que ele fazia isso? Para que ele pregando aos outros, ele ensinando os outros, ele não viesse ele mesmo ser reprovado. Então nós como líderes, irmãos, nós temos uma responsabilidade dupla. Primeiro, nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Segundo, nós temos uma responsabilidade diante das pessoas que nós influenciamos e as representamos, irmão Hugo. É isso aí, pastor Davi. Aqui é muito legal, muito interessante, né? Que é a autodisciplina. É o apóstolo Paulo examinando a si mesmo, né? Como ele fala lá na Santa Ceia. Examine-se o homem, pois, a si mesmo. Então é que o apóstolo Paulo se examinando, falando aqui as coisas que ele deve fazer e o que ele teria que fazer, né? Não correr em vão, não lutar em vão. Lutar por uma coisa que ele não vai perder, que é a sua salvação. Muito bem. E para a gente fechar esse bloco aqui, falta 2 minutos, nós vamos ler Gálatas capítulo 5, versículo de número 22, né? Aonde fala sobre o fruto do Espírito. Vai falar lá das 9 características do fruto do Espírito, e a 9ª é justamente essa, que ajuda a gente a ter autodomínio, autodisciplina. Amém. Diz assim, ó: mas o fruto do Espírito é, olha só, o primeiro, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Muito bem. Então nós começamos falando aí do amor, né, que é o primeiro pilar aí da liderança cristã, uma característica básica, e é também a primeira característica do fruto do Espírito, porque nela estarão linkadas todas as outras características que vêm a partir do amor. E fechando aí sobre o fruto do Espírito, os 9 gomos aí desse fruto, ele fala do domínio próprio. Por quê? Quem realmente ama a Deus, quem realmente ama as pessoas, quem realmente ama a sua causa, sua obra, ele vai ter o domínio próprio, ele vai ter o autodomínio, para que ele não se perca nessa caminhada. Querido, para pensar. Eu li uma frase a semana passada que faz todo sentido. A frase diz assim: o que liga o seu sonho à sua realização é a disciplina. É a disciplina, graças a Deus, hein, pastor Davi? Que frase maravilhosa é essa aí que você ouviu essa semana, né, pastor Davi? Bênção demais. Apóstolo Paulo, meus amados, ele é uma pessoa muito inspirada, né, pastor Davi? Lógico, inspirado pelo Espírito Santo. Deus purinho na vida do homem. Como ele falou aqui no começo, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, sobre o amor, ele fala aqui também em Gálatas. É o mesmo Paulo que escreveu Coríntios, escreveu Gálatas, meus amados. Então não tem contradições, né, pastor Davi? É isso aí. Então é isso aí, queridos. Ó, fica para você nesse primeiro bloco 5 características importantes para você ser um líder cristão segundo a vontade de Deus: amor a Deus, as pessoas e a sua obra, capacitação divina, que é o Espírito Santo, um caráter íntegro, que é uma vida santa que glorifica a Deus, fé no Senhor e, por último, autoconhecimento. Que Deus abençoe sua vida. Voltamos em 5 minutos com a segunda parte do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Na hora de economizar com medicamentos, você pode contar com os preços das drogarias Ultra Braga. Tem Drogaria Ultra Braga no Centro Comercial do Jardim Irene, na Rua Barcos Rabelo 293. Telefone 5824-3368. Não se esqueça, Rua Barcos Rabelo 293, bem no Centro Comercial do Jardim Irene. Ou se preferir, pode ligar 5824-3368. Filial 2, Estrada São Judas, 597, em Budas Artes, no Jardim São Judas. Telefone 4782-9548. E também tem a mais nova e mais completa unidade na Avenida Taquandava, 711, Cidade Ipava, São Paulo. Telefone 5895-6068.
Mas atenção, não compre o seu medicamento sem antes consultar as Drogarias Ultra Braga. Drogarias Ultra Braga, criando a melhor relação de confiança, sempre focada no melhor. A Igreja Evangélica Pentecostal, a voz do Espírito Santo, é um ministério de compromisso que tem levado a sério a palavra de Deus. Terça-feira, culto de ensino, às 19h30. Quarta-feira, tarde da bênção, às 15 horas. Quinta-feira, culto da vitória, às 19h30. Sexta-feira, culto de oração, às 19h30. Sábado, às 19h30. Sempre uma reunião de fé para a sua vida. E no domingo, maravilhoso culto da família, às 18h30. Não deixe de estar em nossos cultos de bênçãos e vitórias, na Igreja Evangélica Pentecostal, a voz do Espírito Santo, situada na rua Júlio Mesquita, número 70, no Jardim Fabiano, em Embu das Artes, São Paulo. Para maiores informações, acesse o nosso site www.iepaves.com.br ou pelo telefone 4783-8704, 4783-8704. Atenção, queridos irmãos ouvintes da Rádio Fonte Vida. Agora as Óticas Macedônia está mais perto de você, no Jardim Santa Emília. Ficou mais fácil comprar nas Óticas Macedônia. Quem conhece, confia. Há mais de 10 anos fazendo o melhor para você e sua família. Vem para as Óticas Macedônia e seja feliz. Ligue e agende o exame de vista nos telefones. WhatsApp 941129594. Loja 1, Loja 2, 930819371. Promoção de armações a partir de R$90. E na compra dos seus óculos, você ainda ganha uma linda caneca. Óticas Macedônia, cuidando bem da sua visão, em 2 endereços para melhor atender. Rua Paulo de Varzim, 233, Jardim Macedônia. E Estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1500, Jardim Santa Emília, ao lado da Igreja Católica. Óticas Macedônia. Você não pode perder reuniões poderosas que irão mudar a sua vida. Igreja Nacional Nascimento e Fé. Anote os dias e horários das reuniões. Domingo às 8 da manhã, busca do Espírito Santo. Em jejum, às 18 horas, reunião dos Filhos de Deus. Segunda-feira, às 20 horas, reunião com as Mulheres de Fé. Quarta-feira, às 20 horas, reunião do Socorro de Deus e com a entrega do lenço consagrado. Sexta-feira, reunião contra o mal, contra os vícios, para libertação total na sua vida. Você não pode perder. Estrada de Itapecerica a Campo Limpo, número 239, Jardim Independência, próximo ao posto de saúde do Jardim Júlia. Igreja Nacional Nascimento e Fé, uma igreja que vive pela fé. Fonte Vida FM, 87.5 MHz. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço,
isso aí, queridos. Estamos de volta com a segunda parte do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Podemos dizer assim, o segundo bloco, né? Nosso primeiro bloco tem 55 minutos. Depois nós temos aí 5 minutos de intervalo para a gente tomar uma água. E voltamos aí com a segunda parte do nosso programa. Estamos aqui pela Rádio Fonte Vida, 87,5 FM. E também numa live, como é live, é ao vivo, né? Pelo Facebook. Pode procurar lá Davi Alencar Santana, ou a página da Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia, ou ainda a página da Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. E você vai estar nos acompanhando ao vivo e em cores aqui pela Rádio Fonte Vida 87,5. E a nossa temática hoje é as características bíblicas básicas da liderança cristã. O que nós vamos compreender hoje? Que não é possível fazermos a obra de Deus sem essas características. Vai ficar lacunas, lógico, ninguém tem todas elas, mas são ideais que nós devemos procurar para o nosso ministério. O nosso programa vai ao ar aqui todas as quartas-feiras a partir das 16 horas e eu sempre me faço acompanhar de alguém abençoado aqui para fortalecer essa bancada. E hoje é o nosso irmão Hugo. Irmão Hugo, é isso aí, conhecido daí, irmão Hugo AMSI, pastor Davi, benção demais aí, nosso segundo bloco, né, pastor Davi, nosso segundo bloco do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, onde estamos falando da liderança cristã e as suas características, né, pastor Davi? No primeiro bloco nós falamos de 5 características da liderança cristã e a sua base, né, e agora vamos falar mais alguma coisa sobre as características de uma liderança cristã. É isso aí. O nosso programa, a gente tem aqui o número do WhatsApp para você fazer contato conosco, que é o 96252-3322. Você pode mandar uma pergunta, você pode mandar um comentário, você pode mandar uma sugestão de um tema para nós tratarmos futuramente. Enfim, é para nós interagirmos. Tem o telefone também da rádio, né, irmão Hugo? Da rádio, né, pastor Davi? Estamos em São Paulo, né, pastor? É muito bom a gente lembrar que como nós estamos ao vivo para o mundo inteiro aí pelo Facebook, mas nós estamos em São Paulo, né? 011 4203 4009. Vou repetir, pastor Davi, 011 4203 4009. Muito bem. E estamos também ao vivo aí pelo site da rádio, né, irmão Hugo? Site da rádio, fácil demais, hein? www.fonteevida.com.br. Eita, menino da memória boa. É tudo na ponta da língua, né? É isso aí, queridos. Então, e terminando o programa aqui, a gente faz questão de postar também o programa lá no nosso canal no YouTube. O meu é pastor Davi Alencar Santana, _ADJL, e eu me sentiria muito prestigiado se você fizesse parte das centenas de pessoas que nos acompanham lá, fazendo a sua inscrição. Abriu lá o YouTube, é só você dar um clique lá no assinar e você já vai estar no inscrever, né? Você já vai estar inscrito lá, nos acompanhando. Se quiser saber automaticamente das nossas postagens, ativa o sininho. Aí, assim que a gente colocar um vídeo novo, já vai chegar para você a notificação aí no seu celular, no seu computador, através das suas redes sociais. E o irmão Hugo também faz questão de postar nossa programação lá, o programa Shekinah. Qual que é o canal lá, irmão? Mesma coisa, hein, pastor Davi? Irmão Hugo AMSI. Todos os vídeos estão lá, né, pastor Davi? Todos os programas Shekinah e o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. O programa hoje, número 56. E o programa Shekinah ontem, número 77. Então tem muita programação lá, mas tem muita coisa boa lá. Tem vídeos pequenos, né, pastor Davi? Tem ministrações, tem palestras, tem tudo nos nossos canais. Então, isso aí. Se inscreve lá, ativa o sininho, ajuda a gente aí. Divulga aí nos seus grupos, né, pastor Davi? Sim. Joga nos grupos aí do WhatsApp, do Telegram. Eu tenho um Telegram aqui, pastor Davi, tem mais de 200 pessoas. Se todas aquelas pessoas se inscrevessem no nosso canal, já era 200 pessoas a mais. É verdade. Né? E a gente faz isso. É uma coisa tão manda, simples, né? né? Simples, só que se inscrever, não vai pagar nada ali. Pô, tranquilo, vai ajudar a gente. É isso aí. Que Deus abençoe sua vida e você também vai estar ajudando a gente a compartilhar os valores do reino de Deus, porque esse é o nosso propósito maior. O povo está compartilhando tanta porcaria aí na internet aí e você pode ser assim um instrumento de Deus para abençoar outras vidas através das suas postagens, ok? Então, nós vamos dar prosseguimento aí ao nosso estudo e ao nosso tema de hoje, que são as características bíblicas básicas da liderança cristã. Na primeira parte do programa, nós falamos de 5 delas.
delas. Falamos sobre a característica do amor, da capacitação divina, do caráter íntegro, da fé em Deus e do autoconhecimento. Agora eu vou pedir para nossa sonoplasta Ana, nosso apoio total aí, nos ajudar com o slide de número 15, onde nós vamos falar de mais algumas características importantes para o líder cristão. Quer ler lá? Amém, com certeza, pastor Davi. Ali, mais uma característica cristã é a obediência. Está lá em Hebreus capítulo 5, versículo 8, que nós vamos ver. Maturidade social e espiritual. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Outra característica, a humildade. E outra característica é a iniciativa, né, pastor Davi? É assumir a responsabilidade, que é perseverança e ver os obstáculos como os desafios e o serviço. Muito bem. Então, queridos, nós colocamos mais algumas características aí que são fundamentais para que o líder cristão tenha sucesso no seu ministério. Eu dei uma olhada rapidinho aqui, o irmão Hugo, aqui na nossa live, e tem alguns amigos aqui que estão mandando mensagens para nós. O pastor Nilson Pires é um amigão meu de longa data. Ele é um dos pastores lá da igreja Mundo para Cristo. A última vez que eu falei com ele, ele estava cooperando lá em Piraporinha. E ele diz assim: Deus abençoe ricamente sua vida. Um abraço. Tem aí também uma mensagem do pastor Ademilson Rocha. Ele diz assim: paz, queridos, excelente programa para toda a família brasileira. Estou passando aqui para dar um abraço todo especial nos ouvintes do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Forte abraço, com muita motivação em Deus. Amém, glória a Deus. E aqui, né, pastor Davi, tô fazendo aqui aquela famosa WhatsApp, né, pastor Davi? Eu quero mandar um abraço a todos os meus amigos que estão aqui conectados. Vou falar o nome de todo mundo aqui, pastor Davi. Pode falar, fica à vontade. Tem bastante gente, hein, pastor Davi? Tem muita gente aí acompanhando. Opa, aqui, ó, Lucas Santos, o Ronaldo Souza, a Cíntia Lopes, Juliano de Oliveira, o Fábio Cerqueira, pastor Fábio Cerqueira, o Nilson Pires aí que mandou uma mensagem pra gente, falou: Deus abençoe sua vida ricamente, um abraço. Francisco Lima também está nos assistindo. Liliana de Oliveira, minha esposa, está nos assistindo também, mandando um tchauzinho aqui para nós. O Wilson Vieira está nos assistindo. Marcos Menezes, Joaquim Ferreira dos Santos, todos meus amigos do Facebook, Rodrigo, Digão, gente boa demais. Josué também está nos assistindo. Edilson Alves, Genaro Pereira. O Genaro Pereira, ele assiste toda a nossa programação. Assiste benção, glória a Deus. O Shekinah e assiste também o Crescendo no Conhecimento de Cristo. Rogério Araújo e também um amigo muito conhecido nosso aqui, nosso querido pastor José Mauro. Diz aqui, ó: boa tarde, a paz, heróis da fé abençoados. Programa Shekinah conectado com o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Não podemos parar, pastor Davi. Vai em frente, Deus tem muita coisa para nós. Tamo junto, pastor Mauro. Maravilha, pastorzão. Obrigado. Tem mais gente aqui, pastor Davi. Rafael de Lima também nos assistindo. Enio Andrade mandando aqui um tchauzinho pra nós, mandando um abraço aqui pra gente. Lúcia Mendonça, Ricardo Jardins, Luan Balcianas, Luiz Carlos Oliveira, pastor Luiz da MCD Church nos assistindo. Gente boa demais, meu amigão. Eita, maravilha. Manda um abraço pro pastor Davi, Jeremias, o Rogério Alexandre e Edivaldo Passos. São todos aqui que estão nos assistindo pelo Facebook. Olha que benção, irmãos. Tá vendo aí, pastor Davi? Obrigado pela sua audiência, pela sua participação. O Hugo fala isso e eu faço das palavras dele as minhas. A razão da nossa existência aqui com esse programa é você. Se você não estiver do lado de trás aí, nos acompanhando do outro lado, não tem graça a gente estar aqui. Então, nosso objetivo é alcançar você com o rico conhecimento da palavra de Deus e os valores do seu reino. Obrigado pela sua audiência e participação. Participação, graças a Deus. Eu também agradecer a todos eles que estão aí, né, pastor Davi? E é sempre bom frisar, vocês que estão nos assistindo, compartilhem nossos vídeos, porque muitos amigos seus pode ser que esteja querendo ouvir a palavra de Deus e vai ouvir agora com a gente aqui. Muito bem, então vamos lá. Quando nós falamos aqui de características básicas, irmão, nós estamos falando daquilo que não pode faltar no ministério do líder cristão. Então, seguindo aqui, obediência. Não tem como, irmãos, a gente ser um líder cristão se a gente não for obediente a Deus e também aos nossos líderes, porque toda liderança, ainda que seja de uma igreja independente, ela presta conta para uma diretoria, para um conselho eclesiástico, para uma junta de missões. Sempre vai ter alguém que está que é a autoridade de Deus sobre as nossas vidas, irmão Hugo. Agora, se a gente não obedece a Deus e não obedece a essas pessoas, como podemos ser líderes cristãos, não é verdade? Verdade, já é uma
a ordenança que o pastor tem, que a liderança nossa tem sobre os ordenados, né, pastor? Nós falamos aqui sobre liderança autocrata, democrata e a liberal. Então, tem que ter uma pessoa sempre no comando, né? Nas escrituras, a gente sabia que quem comandava era Jesus Cristo, mas ele tinha os seus ordenados ali e eles obedeciam o que Jesus dizia. Muito bem, tem uma referência bíblica aí, Hebreus capítulo 5, versículo 8. Vamos dar uma meditada lá. E a segunda característica também, que é básica para um líder cristão, é a maturidade social e espiritual. Ou seja, o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com as pessoas. Tá com ela aí, Hebreus 5:8? Hebreus 5:8 diz assim, pastor Davi: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. De quem que tá falando aí, irmão? De quem que tá falando? Do nosso Do querido próprio Jesus Cristo. Cristo. Você imagina, se Jesus, a segunda pessoa da Trindade, o próprio Deus encarnado, ele fez questão de ser obediente, como é que nós podemos ser desobedientes, irmãos? Então, eu sempre falo, quando estou falando de obediência, que na escola, quando a gente entra na escola, a gente aprende o ABCD. No cristianismo, a gente aprende através da palavra o obedecer. Né? Se não obedecer, a gente nunca vai ser aquilo que Deus planejou. Segundo, precisamos ter maturidade social e espiritual. Ou seja, temos que aprender a nos relacionar com Deus e aprender também a nos relacionarmos com as pessoas. E Paulo deu muitos conselhos para Timóteo, que foi um filho na fé, que ele deixou como pastor na igreja de Éfeso, um pouco depois dele ter partido. Então, é necessário que nós, como cristãos, desenvolvamos essas características também. Maturidade. A palavra maturidade significa estar pronto, vem de maduro. Um fruto, quando está pronto, ele está maduro. Que você seja um líder maduro na presença de Deus. Amém, glória a Deus. E lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6, não é isso, pastor Davi? Isso. A referência nossa diz assim, ó: não pode ser recém-convertido, para que não se soberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Meu Deus do céu. É forte, né, irmãos? Em algumas bíblias, essa palavra novo convertido diz neófito. Fala de pessoas que são consagradas ao ministério, ou que se autoconsagram, né? Eu nunca vi isso na minha vida, mas ultimamente eu estou vendo. Pessoas que ele aceita Jesus hoje, aí ele está numa igreja. Como muitas vezes ele não é reconhecido como um líder, ou como um pastor, ou como um bispo, como um apóstolo, ele vai lá para a garagem dele, coloca a mão na cabeça dele e ele mesmo se autoconsagra. Só que às vezes ele não foi consagrado na igreja dele porque ele ainda não tinha a maturidade espiritual. Então ele acha que ele já está pronto, mesmo sendo novo convertido, e assim ele se autoconsagra, ou pior ainda, um outro líder imaturo consagra essa pessoa se ela está pronta para o ministério. O que você está fazendo? Deixa eu te dar um exemplo. Você já deve ter visto um saco de cimento, né? Saco de cimento, ele pesa 50 quilos. Você imagina, irmão, você pegar um saco de cimento e jogar nas costas do Vitor Hugo. Meu Deus do céu, tá doido. Não tem nem como... Ou nas costas do David, meu filho. Então, imagina que... Mata os meninos, né? Mata os meninos, pô. Pequenininho, 10 anos, não tem como. Ministério é isso, irmãos. O ministério, ele tem uma carga de responsabilidade. Quando a pessoa é menor, eu fico vendo o David lá quando a gente chega com a compra. Ele não tem força, de repente, para pegar 2 caixas de leite, como eu tenho para carregar, mas ele quer ajudar. Ele quer ajudar, é verdade. Ele vai lá, ele pega um pacote de arroz que ele aguenta, ele vai e pega um pacote de feijão. Ou seja, aquilo não vai destruir ele, né? Agora, se ele tentar pegar 2 caixas de leite como eu, que já pego com dificuldade, ele vai fazer mal para a saúde dele. Assim é o ministério, irmãos, para aqueles que ainda não estão maduros na fé. Você, às vezes, querendo promover alguém, você pode estar destruindo a vida espiritual dele. Destruindo, a pessoa não tem experiência, não tem nada, ainda mais na vida cristã, que é ali que você está levando pessoas ao reino de Deus. Imagina você colocar uma pessoa que não é experiente, uma pessoa que não tem conhecimento. O que está falando aqui? Novo convertido, acabou de converter, às vezes por causa de influência, por causa de que é uma pessoa conhecida, é amigo, né, pastor Davi? Aí a pessoa acaba colocando aquela pessoa como uma liderança. E aqui, né, pastor, nós temos essa referência e temos também Eclesiastes capítulo 10, versículo 16, pastor, que eu estava vendo aqui. Pode ler. E eu achei muito interessante. Diz assim, ó: pobre da terra cujo rei é jovem demais e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã. Olha aí, coisa triste, né? Então, por exemplo, se você tem uma liderança imatura, ela não sabe discernir os tempos e as estações. Então, muitas vezes, quando é para se calar, ele fala. Quando é para falar, ele se cala. Muitas vezes, quando é para agir, ele não age. Quando é para ele cruzar os braços,
ele põe a mão. Então isso faz parte da imaturidade. Ele vai amadurecer, às vezes ele tem uma chamada, uma vocação, mas ele tem que aguardar o tempo, né? Eu me recordo que desde o momento que eu aceitei Jesus, na verdade aceitei Jesus não, 12 anos de berço, me afastei, fiquei 6 anos fora e voltei com 18 anos. Até o dia que eu fui reconhecido como pastor, estou falando como pastor, não é de fazer a obra de Deus não, isso passaram-se quase 2 décadas. Né? Então existe um tempo de maturação. Não é que eu já não fazia coisas de pastor, eu já fazia nas responsabilidades, nas oportunidades que me eram dadas, mas eu ainda não tinha sido reconhecido ministerialmente. Então entenda, Davi foi consagrado a Deus, ele era adolescente, 17, 18 anos, ele só assumiu o trono 14 anos depois, né? Então existe um período de maturação. Jesus nasceu, era uma criança, com 12 anos ele foi achado no templo ensinando, mas o ministério dele começou com 30 anos de idade. Né? Verdade, pastor. Primeiro também você foi se preparar, né, pastor Davi? Tem que se preparar, tem que estudar, tem que conhecer a palavra de Deus. Quando você vai assumir alguma coisa no seu ministério, tem que conhecer a palavra de Deus, tem que estudar, tem que se preparar para isso. É um preparo. Você está numa empresa, o patrão vai colocar você para ser chefe dele lá, para colocar ele numa coisa. Se você não tem conhecimento, se você não estuda, se você não vai. Como eu posso trabalhar num cargo, pastor Davi, que eu não tenho estudo, que eu não tenho nada? Não tem como. Então a escritura é a mesma coisa, fala pra gente ensinar. Vê o apóstolo Paulo. Se você pegar o apóstolo Paulo, pastor Davi, ele só começou depois de 11 anos depois, ficou esquecido lá. Se Barnabé que foi chamar ele lá para ser ajudante dele, quer dizer, o apóstolo Paulo não começou já sendo o chefe, não, ele começou segundo, depois das primeira e segunda viagem que ele tocou o barco para frente, mas primeiro ele foi se preparar. Pode pegar lá, pastor Davi, eu não me lembro agora o capítulo que diz assim, e mais se fortalecia. Então verdade. Estudo, ele foi estudar, ele foi se preparar. Ele passou um tempo na Arábia, né, estudando, um tempo a sós com Deus. Depois ele foi durante muitos anos discípulo de Barnabé, para depois ele se tornar o grande apóstolo Paulo que nós conhecemos. Ou seja, todo grande homem na Bíblia teve um outro grande homem que o instruiu e que o orientou. E quando falamos de instrução e de orientação, irmãos, é importante você estudar e aprender. Eu vou pedir para Ana colocar para nós a vinheta da Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. Já há alguns anos a gente vem trabalhando nessa seara de preparar líderes para a obra de Deus. Hoje eu fico muito feliz que eu tenho líderes que eu preparei lá atrás e hoje eles têm igrejas que são 10 vezes maiores que a minha. Mas nem por isso eu fico triste, pelo contrário, eu fico feliz, porque eu vejo que aquele trabalho que ele fez, no meio de todo ele tem um tijolinho que nós colocamos lá, nós ajudamos na formação dessa pessoa. Então é isso que eu quero propor para você. Se você quiser estudar com a gente, nós temos os cursos presenciais e os cursos à distância, para você crescer no conhecimento e na graça e assim ser um líder capacitado por Deus para fazer a obra do Senhor. Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. A Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma está com matrículas abertas o ano todo para os cursos do nível básico, médio e avançado em Teologia e Liderança, no sistema presencial e à distância. Ministramos também palestras, curso preparatório para obreiros, encontro de casais, seminários para família e liderança e ainda outros cursos em igrejas. Também abrimos núcleos nas igrejas. Consulte a possibilidade de dias e horários. Coordenação e aulas com o pastor Davi Alencar Santana. Nosso propósito é formar discípulos mais parecidos com Jesus. Estamos atuando há muitos anos neste Ministério de Liderança e Família. Visite o nosso canal no YouTube. Lá você encontrará centenas de vídeos de aulas, pregações, palestras e muito mais. Tudo gratuitamente para sua edificação ministerial, familiar e espiritual. Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. WhatsApp 96252-3322.
96252-3322. Curta nossas páginas no Facebook e no Instagram ou acesse nossa homepage Centro Teológico Querigma.blogspot.com.br. Matrículas abertas o ano todo. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias, 964, Jardim Letícia, São Paulo. Muito bem, queridos, Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma, formando discípulos mais parecidos com Jesus. Nós estamos aí nessa labuta já há alguns anos, preparando pessoas para fazer a obra do Senhor. E nós estamos com uma promoção muito especial nesse primeiro trimestre, vai até o final desse mês, que é: um aluno se matricula e ele ganha o direito de levar um outro aluno para estudar gratuitamente com ele. Cada módulo que nós estudamos é uma apostila como essa que o Hugo está mostrando aí, ó. Nós estamos aqui estudando liderança cristã. E o nosso curso avançado em teologia, que nós temos um núcleo ali na sede da DJL, nós temos ali duas segundas-feiras por mês, um curso presencial para você crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pega a apostila no início do mês, estuda durante o mês e temos 2 encontros para você aprofundar o seu conhecimento, para fazermos uma pequena avaliação e também para você ver essas aulas resumidas nos slides, como a gente faz aqui na rádio Fonte Vida, ok? Cada mês nós estudamos uma temática. E esse mês que vem nós vamos estudar, esse mês que já iniciou, que é o mês de março, Teologia da Adoração. E na próxima segunda-feira, às 19h30, nós temos aula. E eu quero convidar você a participar de uma aula gratuita. Vai lá, Rua Capitanias Hereditárias, número 964, no Jardim Letícia, bem próximo da base da Guarda Civil Metropolitana. Quem não conhece a nossa região, pode ir até o Terminal Guarapiranga. Do Terminal Guarapiranga sai uma lotação chamada Chácara Santa Maria, que passa na porta da igreja. Não tem como você errar. Você desce no ponto mais próximo, ali da base da Guarda Civil Metropolitana, retorna 30 metros, você já está na nossa igreja. Na segunda-feira que vem, dia 8, e na outra segunda-feira, dia 22, nós temos aula e queremos contar com a sua participação, ok? Maiores informações, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, 962-523322, 962523322, ou você pode olhar nossa página no Instagram e também no Facebook. E ainda o nosso blog, centroteologicoquerigma.blogspot.com. Ok? Voltando aqui para a nossa temática de hoje, liderança cristã, algumas características bíblicas básicas para o verdadeiro líder. Falamos nesse segundo bloco sobre obediência, sobre maturidade e terceiro, irmão Hugo, falamos agora sobre humildade. Humildade, que bênção, hein, pastor Davi? Humildade, essa é uma característica boa, hein, pastor Davi, que é a humildade, né? Nós estamos precisando de pessoas humildes, pessoas ali que sabem ser servo, que conhecem ser servo, então a humildade tem que estar em primeiro lugar ali também, para uma característica da liderança cristã. E quando a gente fala de humildade, nós estamos falando justamente disso, de você... Eu gosto muito de uma ilustração que mostra o que é humildade. Há muitos anos atrás eu li um livro falando sobre esse assunto, que os galhos que mais têm frutos são os galhos que mais se curvam. O galho que menos tem fruto é o que menos se abaixa, né? Porque ele não tem peso nenhum, ele vai lá para cima. Então, ser humilde é isso, é ter frutos e você se abaixar, não no sentido de se rebaixar, mas se abaixar no sentido de servir as pessoas. E em João capítulo 13, para mim, é o supremo exemplo de humildade. Quando Jesus, sendo mestre, sendo rabino, sendo rabi, sendo o próprio Messias, ele lava os pés dos seus discípulos para dar a eles o exemplo de humildade. Essa, pastor Davi, essa é a passagem mais interessante que eu já li na Bíblia, que eu já vi que aconteceu na Bíblia, porque nós sabemos da história, né? Ali era a última semana de Jesus, na verdade, últimos dias, últimas horas de Jesus Cristo, né? E antes disso, né, pastor Davi, ele pergunta para os discípulos quem seria o Filho de Deus, quem diz os homens ser os filhos de Deus. E ali um debate muito interessante entre eles, até que Pedro disse que ele era filho de Deus, o Cristo, filho de Deus. E ali eles entram para aquela cena da Santa Ceia, que nós chamamos de Santa Ceia. E quando chega ali na Santa Ceia, há uma discussão entre os discípulos.
quem seria o maior. É verdade. Quem é o maior? Aonde que eu vou sentar? Do lado direito, do lado esquerdo? Vamos... Então Jesus ouve aquilo ali, né? E nessa cena diz que tem uma bacia ali. Uma bacia, Jesus olha aquela cena, vê aqueles discípulos discutindo sobre esse assunto. Ele pega a bacia, pega uma toalha que estava ali, se cinge com aquela toalha e começa a lavar os pés, um a um. E quando chega Pedro fala assim, não, o senhor não vai lavar meus pés. Eu não. Por quê? Porque aquilo ali era um serviço de escravo. Era algo Eles muito humilhante, conheciam, né, pastor Davi? Eles conheciam aquela tradição. Então ele sabia que era um escravo que tinha que fazer aquilo. Ele falou, o senhor vai lavar meus pés? Não, o senhor não vai lavar meus pés, não. Aí Jesus fala uma palavra para ele muito interessante. Se eu não fizer isso, você não terá parte comigo. É verdade. Então, isso é um ato de humildade de Jesus Cristo. Jesus não fez isso para dizer que ele não quis se mostrar. Ele fez isso para quê? Para nós aprender, ser humilde. Então, como diz o livro, né? É a pirâmide de cabeça para baixo, o reino de cabeça para baixo. É verdade. Você quer ser grande no seu ministério, você quer ser grande, você tem que ser pequeno primeiro. Então, primeiro você se rebaixa para você estar no topo. Então, Jesus fez isso. Ele se rebaixou por quê? Porque ele era o maior. É verdade. E o próprio Jesus ensinou que aquele que se humilha, Deus exalta. E quem se exalta, Deus humilha. E em Provérbios, Salomão disse assim, a humildade, ela precede a honra, mas a soberba, ela precede a ruína. Líder cristão precisa ter humildade no coração, como Jesus. Nós vamos ouvir uma música com o Ministério de Louvor ali da nossa igreja, a DJL, e logo depois nós vamos voltar aí com o quadro Geração de Discípulos com o irmão Hugo. Benção pura para a sua vida. Vazio está.
Todas as terças-feiras, a partir das 4 horas da tarde, o programa Shekinah, trazendo a glória de Deus para a sua vida. Sempre trazendo um tema do cotidiano para discussão e reflexão dos ouvintes. A apresentação do trio abençoado, Pastor Mauro, Irmão Hugo e Pastor Davi Alencar. Programa Shekinah, todas as terças-feiras, às 4 horas da tarde, aqui na Rádio Bom de Vida FM 87.5. Eu quero fazer um convite todo especial para você que aprecia uma boa leitura, uma leitura filosófica, uma leitura que o faz sentir um momento de pensar, refletir sobre sua vida. Eu quero apresentar este livro aqui. Vamos repensar um pouco sobre a vida, um livro totalmente filosófico, um livro que o faz pensar, refletir sobre coisas atreladas à sua vida. Este outro livro, Ainda Não é Tempo de Parar, um livro totalmente motivacional. É um livro que é uma injeção de ânimo para a sua vida. E este livro, Por que Não Devo Parar, um livro que faz com que você realmente olhe e tenha uma outra visão da sua vida. Falamos aqui de felicidade, falamos de solidão, falamos de liderança e muitas outras coisas atreladas à nossa vida. Você quer saber como você pode fazer para adquirir esse livro? Esse livro sai muito mais barato do que uma pizza. Ainda não é tempo de parar. Vamos repensar um pouco sobre a vida e por que não devo parar. Você vai entrar em contato no telefone 11 98604 7912. 11 98604 7912. E aí a gente vai estar conversando e eu tenho certeza que você vai apreciar a leitura destes 3 livros motivacionais. O Senhor nos mostra, Deus, nessa hora, onde nós estaríamos, meu Deus. Agora, no programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, o quadro Geração de Discípulos. Amém, glória a Deus, hein, pastor Davi? Estamos aí com o quadro Geração de Discípulos, né? Você ser um discípulo parecido com Jesus. E nós estamos falando aqui hoje, né, pastor, sobre as características de um bom líder, né, na vida de um cristão. E aqui eu vou falar de um cristão que a gente admira muito, ele que é o apóstolo Paulo, ali na sua, já perto para morrer, ele escreve ali para o nosso querido amado Timóteo, a carta de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, um versículo bem conhecido, que diz assim: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. O apóstolo Paulo estava preso pela sua segunda vez na cidade de Roma. Era mantido numa masmorra insalubre, de onde as pessoas saíram leprosas ou para o martírio. O velho apóstolo Paulo sabia que sua hora havia chegado. Os cristãos estavam sendo perseguidos implacavelmente desde que Nero, no ano de 64 d.C., lançara sobre ele a culpa do incêndio de Roma, pastor Davi. Como Paulo era o líder da igreja cristã, ele foi preso como malfeitor. Aquele que era o tempo muito difícil, pois junto com a perseguição crescia a apostasia e o abandono em massa dos crentes apenas nominais. Nesse contexto de extrema angústia, Paulo escreve a Timóteo e dá o seu testemunho dizendo que sua vida não foi de anonimidades, mas um combate bem forte, um combate muito demorado. Paulo não deixou a obra no meio do caminho, nem retrocedeu diante das dificuldades.
Paulo não vendeu a sua consciência nem se entregou às facilidades da conveniência, mas guardou a sua fé. Não basta começar bem, é preciso terminar bem. Não basta ter uma carreira brilhante e depois fracassar no final da corrida. Muitos cristãos que começam bem a carreira cristã, fascinados pelo mundo, pastor Davi, e seduzidos pelos prazeres, deixaram o bom combate, não completaram a carreira e ainda perderam a sua fé. Muitos amaram o presente séculos e se foram. Outros, escandalizados com as lutas, naufragaram na fé e se perderam nas brumas do relativismo moral. Então, o quadro Geração de Discípulos vem dizer que muitas pessoas que andam dizendo por aí, né, pastor Davi, que luta com a fé, que guarda essa fé, que combate, que faz de tudo, tem que aprender com o apóstolo Paulo, que mesmo diante de tantas dificuldades, pastor Davi, ele não perdeu a sua fé, ele guardou a sua fé, guardou ali a sua carreira também, combateu, né, aquelas pessoas que vinham ali perseguindo, diante de acusações que não era dele, não tinha nada a ver com o assunto, mas ali ele foi até o final, porque, como ele diz aos Coríntios, ele sabia em quem ele cria, que era o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje, nós, como um verdadeiro cristão, como uma liderança cristã, temos que saber em quem nós cremos, e nós cremos em Jesus Cristo. Muito bem, queridos, esse foi o quadro Geração de Discípulos com o irmão Hugo, sempre trazendo aí um princípio, uma palavra bíblica para nós nos tornarmos líderes mais parecidos com Jesus. Amém? Nesse momento nós vamos ouvir as vinhetas aí dos nossos parceiros e em seguida voltamos com os nossos comentários sobre o tema de hoje, características bíblicas básicas da liderança cristã. Projeto Social, aulas de música na ADJL. Se você sonha em aprender a tocar, chegou a sua oportunidade. A Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia fez uma parceria com a EMEP, Escola de Música Estilo Popular, e está disponibilizando aulas de guitarra, violão, bateria, contrabaixo e teclado. Tudo isso a preços populares. O coordenador do projeto é o professor de música Leandro Gouveia, especialista em formação de bandas para igrejas. As aulas são nas sextas-feiras, das 9 às 11 da manhã e das 13 às 18 horas, na Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias, 964, Jardim Letícia, São Paulo, próximo ao Cemitério São Luís. Venha fazer a sua inscrição. Vagas limitadas. Para fazer a sua matrícula ou para fazer uma aula gratuita. Para conhecer nosso método, fale com o professor Leandro Gouveia pelo telefone ou WhatsApp 97352-3428 ou ainda 98900-4056. Consulte ainda a possibilidade de aulas em outros dias, horários e locais. Visite nosso canal no YouTube, Escola de Música Estilo Popular. A escola que faz o seu estilo. Olá, meu amigo, minha amiga. Quero dar um recadinho todo especial para você. Por acaso você já ouviu falar da Casa de Recuperação para Dependentes Químicos Acreditar? Ela é uma entidade que é referência no tratamento de dependentes químicos e do alcoolismo. Liderada pelo pastor Hamilton Prachedes, que é especialista nessa área há mais de 27 anos, a Casa de Recuperação Acreditar pode socorrer você e a sua família. Situada em um local com ótima estrutura física, com um ambiente super agradável e que tem parcerias com profissionais altamente qualificados e que estão prontos para ajudar. Não troque sua família pelas drogas. Ainda há esperança para você. Basta acreditar. Quer conhecer a Casa de Recuperação Acreditar? Ela fica na Avenida Carlos Barbosa Santos, número 631, na antiga Estrada do Barro Branco, no Jardim Lucélia, no Grajaú, São Paulo, capital. Entre em contato conosco através do WhatsApp 11 94753-6111. Repito, 11 94753-6111.
E para você que é uma pessoa que tem um bom coração e que gostaria de fazer a sua doação, nós estamos aceitando doações no local ou na Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia, que é uma das nossas inúmeras parceiras e que fica na rua Capitanias Hereditárias 964, no Jardim Letícia. Sua vida pode mudar, basta acreditar. Olá, meu amigo ou minha amiga, quero dar um recadinho todo especial para você que está precisando de uma ajuda para saber qual empresa contratar para abrilhantar o seu evento. Então, os seus problemas terminaram. Quero apresentar a Line Music Gerenciamento de Eventos, que está à sua plena disposição para embelezar este seu sonho tão maravilhoso. Com a Line Music Gerenciamento de Eventos, você vai poder contar com uma equipe altamente qualificada e preparada que irá em seu evento e lhe proporcionará momentos inesquecíveis. Quer saber mais sobre a Line Music Gerenciamento de Eventos? Então entre agora em contato em nosso WhatsApp 11, prefixo de São Paulo 989004056. Repito, 11, prefixo de São Paulo 989004056. Você pode também conhecer melhor o nosso trabalho acessando a nossa página no Facebook. Não feche o seu evento sem antes falar conosco. Line Music Gerenciamento de Eventos, fazendo diferença em seu evento. Muito bem, queridos, voltamos aqui para os nossos últimos 15 minutos do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo e estamos falando sobre liderança cristã, características bíblicas básicas daquele que quer ser um líder cristão. Falamos sobre o amor, sobre a capacitação divina, sobre o caráter íntegro, sobre a fé e sobre o autoconhecimento. Agora, na segunda parte do programa, já falamos sobre obediência, sobre maturidade e humildade. E queremos fechar o programa falando de 3 outras características do líder cristão, que é iniciativa, perseverança e serviço. Quando nós falamos, queridos, de iniciativa, nós estamos falando de assumir responsabilidades. E isso me remete a um texto que está lá em Isaías capítulo 6. A Bíblia fala que Isaías teve uma visão e nessa visão o Senhor apareceu para ele. Olha o que diz o texto bíblico. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com sua tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Agora olha o versículo 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Versículo 9. Então disse ele, o Senhor, vai e dize a este povo. Então, irmão, o que nós vemos aqui? Nós vemos numa visão Deus chamando o profeta para uma responsabilidade. E esse assumindo a iniciativa de ir até a nação de Israel. E lendo o texto a gente não compreende muitos fatos. Mas se você conhecer um pouquinho da história, você sabe que nesta época Israel estava mergulhada, em muitos deles, na idolatria. Então ir até o povo, falar contra os seus erros, falar contra os seus
pecados, muitas vezes era colocar a vida em risco. Ele corria um risco grande de morrer. Então, muitas das vezes, assumir responsabilidade na obra de Deus não é uma tarefa fácil. E ele não titubeou, hein, pastor? Falou, Sim. eis-me aqui, né? Como você falou aí naquela época, né, era muito difícil levar a palavra de Deus até as pessoas, porque as pessoas estavam ali, eles não tinham temor ao Deus Todo-Poderoso. Eles eram idólatras mesmo, eles idolatravam mesmo outros deuses. Então eles não davam muita ligança ao Deus Todo-Poderoso. E Isaías, naquele dia, diz, eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer a sua obra. Tem um texto aí também em Colossenses capítulo 3, versículo 23, que fala também dessa iniciativa que nós, como líderes cristãos, nós precisamos ter. O líder, irmãos, ele é uma pessoa que ele não pode se esconder atrás dos outros. Pelo contrário, ele tem que ir na frente marcando o passo. Não significa, como eu já falei aqui em outras ministrações sobre liderança, que ele tem que fazer tudo, mas ele precisa ser o exemplo. Eu sempre digo, quando o líder está de pé, o povo no mínimo está sentado. Quando o líder senta, o povo deita, irmão. Se o líder deitar, foi o tema do programa Shekinah ontem. Se o líder for preguiçoso, ele vai ter uma equipe também muito mais preguiçosa do que ele. Com certeza, pastor Davi. Então vamos ver lá o que diz em Colossenses capítulo 3, versículo 23, diz assim, ó: tudo o que fizerem, faça de todo o coração para o Senhor, e não para os homens. Muito bem. Então isso fala da nossa iniciativa, de tudo que a gente vai fazer, porque há uma complicação na nossa vida muitas das vezes, que você fica esperando o resultado das pessoas, o retorno das pessoas, o feedback das pessoas, e quando ele não vem, às vezes a gente não quer mais tomar iniciativas proativas, mas que hoje você entenda, como líder, Deus te colocou para ser uma pessoa de iniciativa, de assumir responsabilidades. Penúltimo tópico: perseverança. Quando nós falamos de perseverança, nós entendemos que verdadeiros líderes veem as dificuldades como desafios para desenvolver as suas potencialidades. Já os falsos líderes veem isso como impossibilidades. E nós vemos isso lá em Números capítulo 14, versículo de número 24. Vamos dar uma olhada aqui no texto bíblico. Números. Você tem aí, se tiver, Vou pode pegar ver. aqui agora, vamos lá. Então, lá em Números, irmão, nós vamos ver dois grupos de pessoas, na verdade um grupo de pessoas indo por ordem de Moisés espiar a terra prometida, que era Canaã, antes deles invadi-la. Porém, o que aconteceu? Esse grupo se dividiu em dois. 10 trouxe um relatório que reconhecia todas as potencialidades da terra, mas só via dificuldade. Os outros 2, a Bíblia fala que eles perseveraram na promessa que Deus havia lhes feito. Eles entendiam e viam que a terra era boa, que havia gigantes, mas que se eles temessem ao Senhor e que se Deus se agradasse deles, eles na sua perseverança iriam possuir a terra. Vamos lá, Números capítulo 14, versículo 24, não é isso, pastor Davi? Isso, exatamente. Diz assim, ó: mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Tá vendo aí, irmãos? Então, Deus falou que por causa da perseverança de Caleb, ele herdaria as promessas. Eu fico vendo quantas promessas na nossa vida que Deus poderia já ter cumprido, e ele não cumpre porque nós não cumprimos o nosso papel. Eu aprendi na minha vida cristã que toda promessa está atrelada a um princípio. Promessa é o que Deus diz que vai fazer. Princípio é o que nós temos que fazer para a promessa ser cumprida. Então, é necessário que a gente cumpra a nossa parte no papel para que a liderança ela se consolide e aquilo que Deus prometeu aconteça. Então, Israel só possuiu a terra porque eles foram à luta, eles enfrentaram as dificuldades, eles enfrentaram os inimigos, eles literalmente perseveraram, irmão. Amém, graças a Deus. E nós vemos aqui o contexto, né, pastor Davi? Nós chamamos isso aqui dos pessimistas, né? Que foram primeiro lá os líderes lá, aqueles pessimistas que eu sempre falo, né? Fuja de pessimista, né? Eles foram lá, aquela terra não dá pra nós, tem muito gigante, tem isso, aquilo, outro. Não, Caleb lá perseverou, foi até o final e Deus prometeu pra ele a terra prometida e falou lá, os seus descendentes herdarão essa terra prometida. Muito bem. Então, quando você persevera, você não abençoa só a sua vida, você abençoa a vida das pessoas que estão ao seu redor. E a última característica básica da liderança cristã é o serviço. Nós fomos chamados para servir como Cristo, que não veio para ser servido, mas dar a sua vida. Mateus capítulo 20, do versículo 26 ao 28.
20, 26 ao 28. Mateus 20, 26 ao 28 diz assim, vamos lá, 26 ao 28 diz assim: não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ver o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Muito bem. Então, irmãos, nessas considerações finais, o que eu quero deixar para você que é um líder cristão? Primeiro, tenha amor por Deus, pelas pessoas e por aquilo que você está fazendo. Segundo, entenda, quem te chamou foi Deus. É Ele que vai te capacitar e te abalizar para você fazer a obra dele. Terceiro, você precisa ter iniciativa e perseverança. As coisas não cairão no seu colo prontas. Você precisa ir à luta, mas creia, você está indo à luta e Deus é contigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, glória a Deus. E as minhas considerações finais, pastor Davi, eu quero deixar um capítulo, um versículo aqui que está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2. Só para encerrar, pastor, ele diz assim, ó: meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Então nós sabemos, pastor Davi, em quem nós temos crido, que é em Jesus Cristo. Sabemos que nós passamos por muitas provações, mas Jesus está conosco para sempre, até a consumação dos séculos. Muito bem, queridos. Quero agradecer você pela sua audiência, pela sua participação, que esteve conosco essas 2 horas de programa, ou que chegou e pegou um pedacinho do programa. Que Deus abençoe ricamente você. E entenda, liderar é influenciar. E Deus pode chamar você para ser uma grande influência na sua família, na sua igreja, no seu bairro, no seu trabalho. Desde que você tenha o que Isaías teve, iniciativa. Diga para Deus: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ser um vaso usado em tuas mãos. Amém? Que Deus abençoe você. Hoje às 19h30 na DJL nós temos escola bíblica para que você cresça no conhecimento da palavra de Deus. Você é meu convidado. E domingo, primeiro dia da conferência da família. 3 domingos de bênção para o seu lar, para a sua casa, para os seus entes queridos. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu lar, a sua família. Que Deus abençoe São Paulo, que Deus abençoe o Brasil.